Boa tarde, Minas Gerais! Está começando mais Estilo desta quarta-feira. Gente, pelo amor de Deus, férias das crianças. Vamos nos concentrar neste momento. Por quê? Porque nós precisamos tomar muito cuidado, porque é nessa época que acontecem mais, assim, com mais frequência, os acidentes com as crianças. Então, nós vamos receber o Tenente Ilenildo do Corpo de Bombeiros, que vai dar algumas dicas importantes para a gente ter cuidado com essas crianças aí, hein? Bom, Hancine Kese também chega hoje na coluna de arquitetura falando de temperos. Vocês vão ver dicas bacanas de onde colocar os temperos na cozinha. E na coluna Direito Seu, ainda falando de crianças, o que fazer, como proceder com as crianças que vão viajar sozinhas. Então fica comigo, porque o Mais Estilo já está começando. Agora sim, vamos começando Mais Estilo e antes de começar o nosso programa, eu preciso mandar um beijo mais do que especial para o Mário, nosso cinegrafista. Foi aniversário dele na quarta-feira passada e ele é muito carente. Se eu não mandar um beijo para ele, entendeu? Ele vai chorar o mês inteiro. Então, beijo, Mário, querido. Muito obrigada pela parceria de sempre, viu? Você é um sucesso. Bom, então vamos falar agora de crianças e férias, e aquele desespero que dá na gente, meu Deus do céu. Precisamos tomar cuidado com as crianças nas férias para evitar aí acidentes. E para isso a gente chama quem para nos ajudar? Super-herói, sim. Porque é o que eu sempre digo para os meus filhos. Eles falam assim, mãe, existe super-herói? Eu falei, existe, chama bombeiro. E aqui estou com o Tenente Ilenildo para falar um pouco sobre crianças. Me dá licença de falar que vocês são super-heróis. O que super-herói faz? Tudo que vocês fazem. Nós agradecemos o elogio. Na verdade, nós estamos aí para isso mesmo, para salvar vidas. Isso aí. E é isso que a gente vê. Tudo que super-herói faz no filme, a gente vê vocês fazendo. Só falta voar, né? Aquele olhar assim, como é que fala? Biônico. Olhar biônico, essas coisas não tem. Mas o resto, vocês fazem tudo. Bom, então, é um prazer imenso te receber aqui no programa para a gente falar de um assunto que às vezes parece bobagem pra gente, é óbvio, mas não é óbvio coisa nenhuma, né? Nós temos que tomar muito cuidado com as nossas crianças, principalmente na época de férias, né? Porque as crianças estão mais soltas, mais livres, e aí aparecem vários acidentes domésticos ou não, né, Tenente? Sim. As crianças, a ótica da criança é uma ótica diferente da nossa. Nós, quando olhamos o perigo, nós entendemos e vivemos de uma maneira. A criança olha sem maldade, sem malícia, com a ingenuidade, pouca experiência. Então faz desses nossos pequeninos alvos potenciais para riscos, acidentes. Sim. Vamos começar falando de um assunto que nessa época do ano a gente tem que ter esse olhar criterioso, que é a questão de afogamentos. Estamos no verão, nas férias, e aí aquele momento de ir para o clube, para a cachoeira, para a praia, né? Então, quais os cuidados que nós temos que ter com as crianças com relação a afogamentos? Então, afogamento é uma natureza que nós atendemos constantemente. O Corpo de Bombeiros atende várias ocorrências desse tipo e é muito comum crianças estarem nesse sinistro. A maioria dos acidentes ocorrem em cachoeiras, lagos, exatamente por causa disso, por falta dessa prevenção dos pais. Então, o importante é que as crianças possam nadar sempre na beira, né, nas margens, não saltar de lugares altos, tomar sempre cuidado, obedecer às placas de sinalização, nadar sempre próximo a um bombeiro militar que estiver tomando conta do local, ou sinal de um salva-vidas. Essas são as dicas mais importantes. E mas sempre sobre a supervisão de um adulto também, sim, não pode deixar a criança sozinha. Sobre a supervisão e assim, incluindo supervisão de adulto. E afogamentos, nós temos alguns acidentes inimagináveis, mas porém reais, que é, por exemplo, o afogamento em bacias, em baldes. Então já foi comprovado, nós já tivemos estatísticas que mostram que em 10 segundos, quando a mãe sai
para buscar uma toalha para voltar e secar, o recém-nascido está afogado. Na banheira, por exemplo? Na banheira, porque uma lâmina de 10 centímetros de altura as narinas e a boca pode estar submersa e aí aconteceu o afogamento. Então, essa supervisão é muito importante. Então, afogamentos acontecem constantemente e para evitar isso nós temos que tomar cuidados. Sim. Esses são os cuidados. Ocorreram alguns casos nos últimos anos de crianças afogadas em piscinas por causa daquele sugador, né? Que é um perigo também. Como é que a gente fica assim, previne desse problema? Hoje em dia, os clubes estão sendo mais cautelosos, estão fazendo pedidos para os corpos de bombeiros das próprias cidades para estar lá auxiliando. Eles colocam atualmente salva-vidas, então isso tem sido regularizado e tem diminuído bastante. Então nós entendemos que prevenção é solução de problemas. Sim. Vamos tomar cuidado também com a questão de bebida alcoólica, no caso dos adultos, na questão de afogamentos também por conta de bebida alcoólica, que é muito comum também, né? Sim. A estatística mostra que em cada 100 acontecimentos de afogamento, 78, 80 são de homens, exatamente por isso, porque bebem muito mais, ingerem bebida alcoólica e aí acham que podem se aventurar. E aí acontecem os acidentes. Bom, muito bem. Outra questão que nós temos que ficar atentos, queda de laje. As crianças, muitas das crianças não têm clubes para frequentar ou têm pouca oportunidade de ir para alguns parques. Então aproveita suas próprias lajes para brincar. Então ali solta pipa, participa de churrasco com os pais, onde acontece muito das quedas. Então o Corpo de Bombeiros já atendeu várias quedas. Porque ele não tem proteção nenhuma. Zero. E os pais pensam que nunca vai acontecer com eles. Então esse que é o problema. Acontecendo uma queda de altura, né, geralmente o pé direito da casa é 3 metros, então ocorrendo alguma dessas ocorrências, faça uma ligação 193, espere a guarnição chegar e nós vamos imobilizar e levar essa criança para o hospital. Bom, então é importante que neste momento em que a criança caia da laje, não mexer na criança, deixa ela imóvel no chão. Sim, olhe a consciência dela. É até interessante tocar nesse assunto, porque quando for fazer uma ligação para o 193, é bom que passe alguns dados. Ela está consciente ou não está consciente? Ela responde estímulos dolorosos ou verbais. Essas informações é muito importante para nós, para deslocarmos num caráter de urgência ou emergência. Insolação. Insolação é uma coisa que a gente estava aqui discutindo ontem, brincando, né? Antes de começar o programa, que é a questão de insolação, que antigamente a gente ficava no sol, esturricando no sol as crianças. Mas é um perigo, né? É um problema clínico que poucas pessoas dão atenção, mas é muito perigoso. E hoje em dia os pais deixam as crianças brincando à vontade, e aí fica debaixo do sol por muito tempo. Então é interessante que haja um momento exato de deixar essas crianças, guardando aí esse horário de 10 a 16, que são os horários onde o sol é mais forte e que não seria indicado que as crianças ficassem brincando. Importante também as dicas é que essas crianças os pais possam colocar bastante chapéus, bonés, blusas, roupas adequadas, cores adequadas, protetor solar, exagerar na água, né, para que essas crianças possam fazer uso de bebida dessa água, deixando ela assim com menos riscos à insolação. Perfeito. Outro problema que acontece muito, assim, já começa o problema na época de Natal, que são as crianças perdidas, por exemplo, em shopping, em lugares muito movimentados. Mas aí a gente chega, por exemplo, praia, né? Agora que a gente está em janeiro, praia, clubes ou até praças mesmo, crianças perdidas. Por exemplo, nós tivemos no carnaval esse ano em Guarujá, São Paulo, 252 crianças perdidas no carnaval, durante 3 dias. Então é um número muito alto. Isso acontece com muita frequência. O maior erro é os pais não conversar com as crianças, porque uma conversa pode solucionar problemas futuros. Por exemplo, nós podemos combinar com os nossos filhos um local para encontrarmos. Se você se perder de mim, nós vamos encontrar na Barraca Vermelha, ou se não no Quiosque Amarelo. Então dá uma referência para a criança.
Outra dica importante é também falar com os filhos e mostrar para eles, enquanto estão ali presentes, mostrar quem é o policial militar, quem é o guarda civil, quem é o bombeiro militar, que caso aconteça... Segurança. Isso, segurança do local. Caso aconteça algum problema, ele não se apavore, procure. Então, essas conversas, remediar isso é muito importante. É importante também, por exemplo, assim, colocar na criança um colarzinho, uma pulseira, ou no bolso da criança lá o telefone dos pais, por exemplo? Seria uma ótima dica. E olha que todas as pessoas esquecem disso, porque não esquecem lá do óculos escuro, da sunga do pai, né, da prancha do irmão mais velho, mas uma fitinha seria super indicado, resolveria o problema e é simples. Com certeza. Bom, é isso mesmo. E um outro problema que eu acho sério e gravíssimo, que eu gostaria que você falasse para a gente, é com relação ao uso de cadeirinhas. Então, é um material super importante para as viagens. Importante que essas cadeiras elas tenham o selo do Inmetro, porque é um material que nós vamos colocar para os nossos filhos. Nós, quando estamos viajando, uma viagem de 3, 4 horas, nós movimentamos, levantamos, viramos o nosso corpo para lá e para cá, e a criança não, ela fica ali, o tempo todo naquela posição. Então, deve ser uma cadeira de boa qualidade. E também olhar muito as idades. Respeitar a faixa etária, né, de cada criança. De 0 a 1 ano, um bebê conforto, com essa criança voltada ao contrário do condutor. De costas para o condutor. Isso, de 1 a 4, a cadeirinha, aí sim a criança pode estar na mesma direção do condutor. De 4 a 7 anos e meio, somente a elevação, né, o banco de elevação, para que o cinto de segurança possa correr corretamente no peito da criança. E de 7 anos e meio a 10 anos, ela pode não usar nenhum desses artifícios, mas permanecer no banco de trás. O que a gente vê muito é que a criança com 8, 9 anos, os pais sai o pai, ou se não sai a mãe com o filho. E aí quer colocar o filho no banco da frente. Está errado, né, perante o Código de Trânsito Brasileiro, e também não traz segurança a essa criança. O corpo mais frágil, então é importante que até os 10 anos essa criança esteja atrás. Sim. Eu, como mãe de 3 filhos, eu percebo também, pelos colegas dos meus filhos, que existe uma variação muito grande de tamanho. Às vezes uma criança de 10 anos é grande e o coleguinha também de 10 anos é pequenininho, mas isso também precisa ser levado em conta. Não só a idade, não é porque tem 10 anos, mas que às vezes não alcança direito, né, o local correto do cinto de segurança. Sim, os dados que eu acabei de falar, eles não são engessados. Sim. Né? É lógico, as crianças às vezes têm um porte menor, às vezes uma criança de 9 anos já tem um porte maior, então Sim. talvez ela possa ser indicada. Até mesmo para o uso da cadeirinha, quando tirar, isso é um termo geral. É claro que o uma regra geral que a gente tem que... é o ponto de partida, não é? Para a gente avaliar. Bom, outro assunto importante que a gente deve falar aqui, já que estamos falando de carro, que para mim é um dos grandes pesadelos aí da nossa modernidade, que é a criança esquecida dentro do carro. Então, você foi muito feliz na tua frase, esse é um problema da modernidade. O Corpo de Bombeiros de Brasília fez um teste em um carro, fechou todo esse carro e colocou um termômetro de alta precisão. E ao meio-dia, durante 30 minutos, o termômetro marcou 74 graus Celsius. Um dia nublado, fizeram a mesma experiência e o mesmo termômetro marcou 53 graus. Ambas as temperaturas são perigosíssimas. Isso em 30 minutos? Em 30 minutos. Você imagina 4 horas? Então 6 horas. A variação é pequena para o sol a pico ou senão um dia nublado. Interessante é termos essa preocupação e entendermos que os nossos filhos não podem de maneira nenhuma ficar dentro do carro esperando algum tempo. Porque o que nós imaginamos é que a gente vai pagar uma conta rapidinho, 5 minutos, mas é o tempo de ficarmos na fila 15, 20 minutos, né, de um banco, de uma lotérica, ou se não, na volta, a gente encontrar com um amigo e conversarmos e esquecermos os nossos filhos. E diga de passagem, hoje em dia nós temos casos não só de crianças, mas também de animais, gatos, cachorros que ficam dentro dos veículos. E isso, essa falta de ar circulante e essa temperatura alta, somadas, elas vão trazer vários malefícios para as crianças. Vão trazer desidratação,
vai trazer perda de consciência na criança. Uma perda pode ocasionar um ataque cardíaco e levando à morte. Não dá esse rapidinho, porque para um ladrão chegar ali e levar aquele carro com a criança dentro não custa nada. Não custa nada. Não custa absolutamente nada. Agora, o que acontece muito também é pai que sai da rotina, às vezes a mãe todo dia leva o filho para a escola. E num determinado dia é o pai que vai levar. Ou o contrário, ou o pai que leva e a mãe que vai levar. E aí acaba esquecendo que a criança está ali em silêncio, quietinha, vai para o local de trabalho normal, fecha o carro e vai trabalhar e fica horas. Então, são fatalidades, né? Porque nenhum pai, nenhuma mãe em sã consciência jamais, gostaria ou acharia que seria normal deixar um filho e essa criança morrer. Então, por isso que é muito salutar essa conversa para que os pais possam ser orientados. Sim, isso é tão recorrente que as montadoras hoje em dia no Brasil e no mundo todo estão pensando em como fazer para deixar um sensor ou um alarme para mostrar para o condutor que ali existe ainda uma pessoa mexendo, uma vida. Que pode ser um cachorro, um gato também. Ai, é muita coisa. Bom, mas eu preciso terminar esse bloco. Então, para encerrar, eu queria saber, Tenente, quais são os projetos aí do Corpo de Bombeiros para as crianças? Sim, o Corpo de Bombeiros tem um cuidado especial para as crianças. Então, nós temos, em Minas Gerais todo, nós temos alguns projetos super interessantes. Nós temos o PBE, que é o Programa de Bombeiro nas Escolas, mostrando para as crianças, fazendo com que essas crianças cresçam e saibam qual é a função institucional do Corpo de Bombeiros. E aí a gente conversa sobre trotes, que muitas crianças fazem, então nós resolvemos na base, isso é muito importante. Nós temos também um programa chamado Prodinata, que é um programa de atenção à natação para essas crianças. Todos esses projetos não são cobrados nada, então o Prodinata faz com que muitas crianças que não sabem nadar, passem a saber nadar e evitem os afogamentos. Nós temos o amigo Bombeiro do Peito, que é o recolhimento de leite materno das mães. Olha, nós passamos nas casas durante a semana e fazemos essa coleta e entregamos para o banco de leite aqui da cidade ou na cidade onde acontece o projeto. Várias vidas foram salvas por isso, porque muitas mães às vezes não conseguem amamentar e tem esse banco de leite. Tem também o projeto Bombeiro Mirim, que é um projeto social, que nós tiramos essas crianças da rua e trazemos para próximo de nós e conversamos com eles sobre algumas coisas interessantes, sobre valores da sociedade e cuidados que devem ter sobre acidentes domésticos. Então, são alguns projetos que nós temos em andamento que são muito interessantes para as crianças. Muito bacana. É o que eu falo, é o que eu falei no início deste programa. Eles são super-heróis. Adoro, sou muito fã do Corpo de Bombeiro, que é uma instituição, né, que é um órgão que é muitíssimo respeitado, tem um nível de credibilidade muito alto, né, e é justamente por isso. Muito obrigada pela sua participação. Acho que deu para a gente aí fazer com que os pais fiquem mais atentos, né, em relação às crianças nas férias. Obrigada. Nós estamos à disposição, sempre quando precisar de nós. E lembre-se que 193, esse número pode salvar vidas. Com certeza, 193. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.